A questão sexual, a área sexual das nossas vidas, eu acho, assim, por tudo que eu leio, por tudo que eu, ao longo desses 14 anos de ministério pastoral, eu acho que a área mais difícil de ser administrada por nós seres humanos é a área sexual. Às vezes a pessoa me procura para falar sobre um negócio que parece que não tem nada a ver com sexo, mas o negócio vai desenvolvendo, vai se desenrolando e chega lá. Então eu acho que a questão sexual é uma das áreas da nossa vida mais difíceis de serem, se não for a mais difícil de ser administrada. Shakespeare tem uma frase dele que ele diz assim: os mais fortes juramentos são palha para o fogo dos sentidos. Você jurou que vai fazer aquilo, mas quando o negócio, aquele juramento, valeu de nada. Então o sexo, ele tem esse poder, ou essa força combustiva, segundo Shakespeare, capaz de incinerar a nossa consciência, porque a gente sabe que não deve e faz. Tem uma força combustiva de incinerar os votos que nós fizemos, as promessas que às vezes a gente compartilhou com alguém, compromissos familiares, compromissos sociais, porque o sexo, ele é capaz de destruir casamentos, de destruir famílias, de destruir relacionamentos, então, de destruir, consequentemente, devoção religiosa. Na verdade, o sexo, ele é capaz de destruir na vida de alguém tudo que tiver no caminho dele, porque a pessoa joga tudo pro alto por causa do sexo, por causa dessa questão sexual. Ministérios são destruídos, casamentos são destruídos, famílias são destruídas, princípios são destruídos, a fé de muitas pessoas é destruída por causa do sexo, por causa do prazer que o sexo pode oferecer. Eu já contei aqui várias vezes na igreja, mas talvez alguns de vocês não saibam, um dos pais da igreja, chamado Jerônimo, quando ele tinha mais de 70 anos, 7 décadas de vida, Jerônimo foi contemporâneo de Agostinho, lá no início da igreja. Ele dizia para os amigos dele o seguinte: olha, vocês orem por mim, porque eu sou atormentado constantemente com fantasias sexuais. E ele diz que ele sonhava, e às vezes ele acordava do sonho desesperado, e aí ele diz que ele gostava de idealizar aquilo que ele tinha sonhado, e ele tinha sonhado com prostitutas. Olha o que ele diz, palavras dele para um amigo: com frequência acho-me cercado por grupos de dançarinas. Meu rosto fica pálido devido ao jejum, mas embora meus membros estejam frios como gelo, minha mente queima de desejo. O fogo da luxúria continua crepitando diante de mim, enquanto minha carne está como morta. E aí, ele então diz que ele jejuava constantemente, numa tentativa de controlar os instintos dele. Ele se dedicava ao jejum, e aí depois de um tempo ele percebeu que o jejum não estava dando certo. O que ele fez? Ele disse que ele se voltou para o estudo do hebraico, como uma forma de sublimação. E é interessante que a erudição dele, o estudo dele do hebraico, resultou num negócio chamado de Vulgata.
A Vulgata é a tradução latina da Bíblia, que foi utilizada pela igreja durante mais de 1000 anos. Qual é a moral da história de Jerônimo? Está com fantasia sexual? Vai estudar hebraico, né? Então, mas não adiantou não. Não adiantou não. Igual o pai que vira para o filho, adolescente, e começa a perceber que o menino está com fantasia sexual, aí bota o menino no judô, na natação, no karatê, no taekwondo, né? Bota o menino para fazer tudo que você possa imaginar para ver se ali... Enfim, outra coisa que eu lembrei aqui e anotei para trazer para vocês. Quando a gente despreza a ordem, a orientação, os mandamentos de Deus, não só sobre a questão sexual, sobre qualquer outra área da vida, mas quando a gente despreza aquilo que as Escrituras nos dizem sobre essa questão, o homem ele começa a praticar os atos mais terríveis que se possa imaginar, as maiores atrocidades. Isso é o princípio ali de Romanos 1. Paulo vai dizer que, por desprezarem o conhecimento de Deus, os homens caíram nas práticas mais terríveis de pecado. E assim, sempre que a sociedade ela se afasta do Criador, das ordens do Criador, essa sociedade ela começa a se deteriorar. Por exemplo, nós temos coisas bem próximas de nós, bem recentes a nós. Que sociedade é essa que pratica um estupro coletivo? Isso é um absurdo. Como que um homem é capaz de fazer parte de um grupo que está estuprando uma menina? E depois daquele lá de 30 e tantos homens, surgiram outros, né? Parece que virou moda. Então, como que uma sociedade pode pensar e se comportar e agir dessa forma? Uma outra aberração não sei se vocês sabem disso, mas na última semana de maio, não tem nenhum mês, o Canadá aprovou, o Congresso canadense aprovou a zoofilia. Então, se você quiser fazer sexo com animal, né, tem uma fantasia de sexo com animal, mas você tem medo de ser preso, vai para o Canadá. Lá agora você pode fazer sexo com galinha, com cachorro, com leão, com tigre. Então, lá foi aprovado a zoofilia. Então, são aberrações que a nossa sociedade, o nosso povo, por se afastar das Escrituras, vai criando cada vez mais aberrações. E aí, uma dessas aberrações que a nossa sociedade defende é a tentativa de comparar ou de colocar no mesmo patamar ou de comparar e dizer que o sexo humano ele é semelhante ao sexo animal. Ou seja, é transformar o ato sexual dos homens em algo puramente biológico. Essa é uma deturpação das Escrituras. Então, se eu afirmo que o sexo humano é apenas biológico, como é o sexo dos animais, aí não importa com quantas mulheres eu tenho um relacionamento sexual, porque é puramente biológico. Eu posso transar com quantas eu quiser. Por quê? É instinto, é biológico. Mas será que realmente o sexo é algo puramente biológico? Como a sociedade que se afastou das Escrituras quer dizer ou quer defender e afirma que é? Será que o sexo é apenas para a gente extravasar os nossos instintos?
E aí eu queria dar alguns argumentos aqui para a gente pensar. Não significa que eles sejam canônicos, mas significa que eles nos ajudam a pensar e a relembrar e a refletir para ver se realmente, será que o sexo ele é puramente biológico? Assim, no meu entender, um ótimo argumento, talvez, não sei se é o melhor, mas um ótimo argumento é lembrar do seguinte: uma das grandes provas de que nós não somos como os animais no ato sexual é aquilo que pode ser gerado no ato sexual de um homem e de uma mulher. O que eu quero dizer com isso? Animais não produzem seres espirituais. Animais não produzem uma alma imortal. Entende isso? O que eu quero dizer com isso? Se nós estamos produzindo algo que vai durar para sempre, se nós estamos produzindo uma alma, algo que é eterno, então nós estamos diante do trono de Deus. Então não pode ser puramente biológico, porque nós estamos produzindo algo que vai perdurar por toda a eternidade. O sexo humano é capaz de criar algo eterno. Os animais não podem fazer isso. Mas existem outros argumentos que deixam claro que nós não somos semelhantes aos animais no momento do sexo. Por exemplo, o Criador, isso aqui não fui eu que bolei não, isso aqui eu tirei de um livro. O Criador, ele equipou a raça humana de uma forma impressionante para o ato sexual. Ou seja, o autor está dizendo que nós seres humanos somos uma máquina para fazer sexo. Deus nos equipou. Olha as informações ou os detalhes que ele nos dá. O macho humano possui o maior pênis entre os primatas. Segundo, a espécie humana é uma das poucas em que a fêmea experimenta o orgasmo. Terceiro, a fêmea é a única mamífera que desenvolve suas mamas antes da primeira gestação. Quarto, todos os outros mamíferos possuem um período específico no qual a fêmea fica receptiva, como se diz por aí no cio. A fêmea humana, ela é receptiva a qualquer momento. Ah, mas e na menstruação? Mas tem gente que faz sexo mesmo menstruada. E então a fêmea humana, ela é receptiva a qualquer momento e não apenas uma ou duas vezes por ano, como muitas fêmeas do mundo animal. Os seres humanos, eles continuam a manter relações muito após o fim da idade reprodutiva, que não acontece com a maior parte das espécies. Então, esses detalhes aqui nos lembram e nos mostram que Deus, ele criou ou equipou a raça humana de uma forma impressionante para o ato sexual. Sem falar que o prazer do sexo é uma dádiva de Deus. Segundo argumento para que o autor aqui nos lembra que a gente não deve comparar o sexo humano ou equiparar o sexo humano com o sexo dos animais. Ao contrário dos animais, os humanos preferem privacidade para o ato sexual. Ou seja, em muitas espécies, as fêmeas, para elas dizerem que elas estão afim do macho, né? Para elas dizerem assim, eu quero você, quero cruzar com você.
as fêmeas, elas anunciam a receptividade dela para o macho com genitálias inchadas e coloridas. E aí, o macho e a fêmea, eles têm relação diante do grupo inteiro. Tá nem aí. Não vão ali pro cantinho que o pessoal tá vendo. Não tem isso não. Quem que nunca viu na rua um cachorro cruzando, né? E quando você é guri, quando você vê cachorro cruzando, você faz o quê? Aperta aqui, né? Quem nunca brincou disso, né, Pablo? Dizia que faz isso aqui para trancar e o bichinho passar mal, né? Quem não fez isso é porque morou em apartamento, não morou em rua. Não é porque na rua tinha isso, essa piada rolava na rua. Dava certo, né? Você ficou até o bichinho morrer ali, né? Porque eu fazia e soltava, tinha pena. Então, ao contrário dos animais, os humanos, eles preferem privacidade. Não existe no meio ou no mundo animal o pudor e a privacidade que nós seres humanos preservamos. Vocês já imaginaram se os seres humanos fossem como os animais? Como que seria possível viver? Se um ser humano estiver fazendo sexo num lugar público, isso é um atentado ao pudor, isso é crime. Então, isso mostra que a gente não é como os animais, vai dizer esse autor. Terceiro, no mundo animal, a maioria dos machos estupra a fêmea. Isso acontece na maior parte das relações entre os animais. Os humanos, eles não são assim na maior parte das vezes dos seus relacionamentos. Carinho, amor, paciência. Quem participou aqui do nosso encontro de casais, foi ano passado, não foi? Lembra lá, não lembra? Para a mulher estar receptiva para a penetração, tem que ter muito carinho, tem que ter muito aconchego, porque o organismo feminino funciona diferente do organismo masculino. Então, não é apenas sexo. Não é apenas sexo. Tem a ver com amor, tem a ver com carinho, tem a ver com paciência, tem a ver com uma série de situações que o animal não está nem aí. O cachorro vira para a cadela e fala: e aí, como é que você está hoje? Não tem isso. Então não pode comparar o sexo humano com o sexo animal. Esse é mais um dos argumentos. Quarto, os humanos mantêm relações sexuais não com um corpo, mas com uma pessoa, que é a questão, o argumento da questão biológica, é apenas um corpo. E assim, não é bem assim. Parceiros sexuais, eles negociam contratos. Desde contratos mais simples, como um turista que paga a hora de uma prostituta, é um contrato, negociou ali, quanto que é a sua hora? Até contratos mais complexos, como um triângulo amoroso shakespeariano, que existe na nossa sociedade. Dois homens que namoram uma mulher e sabem disso, ou duas mulheres que namoram um homem sabem disso, são contratos. Então, ao contrário do... Você já ouviu falar do carneiro da Tasmânia? Essa aqui eu vi na HBO, ou Animal Planet, sei lá. O carneiro da Tasmânia, não é que ele cruza, mas ele obriga a cada fêmea, ao alcance do seu olfato, a acasalar com ele. Então tem carneiros que acasalam assim com 15, 16, até eles não aguentarem mais, alguns chegam a morrer. E ele obriga as fêmeas a
a cruzarem com ele. Então, ao contrário do carneiro da Tasmânia, o acasalamento humano, ele depende de algum tipo de consentimento mútuo. E quando esse consentimento não existe, nós chamamos aquilo de estupro. Então não é um corpo, é uma pessoa, com vontade, com desejos. Então, ao contrário dos animais, para os seres humanos, o sexo envolve muito mais do que apenas um corpo. Assim, eu já li, já ouvi, que quem trabalha com vítimas de estupro sabe que a verdadeira violência, ela não é física. Num estupro, a violência não é física, a violência é moral. A dor não é externa, a dor é interna. Eu já aconselhei uma mulher que foi vítima de estupro. Ela não consegue falar. E olha que tem assim, muito tempo do estupro. Ela chora o tempo inteiro. E é assim algo que você percebe que dói demais na pessoa. Então, se o sexo fosse apenas físico, por que as pessoas que são vítimas de estupro têm traumas complexos, medos, e tantos anos depois? Não dói mais o corpo, mas a alma é algo que dói, sabe Deus até quando. Então não é só um corpo. O estupro, ele acarreta pesadelo, insônia, perda de memória, disfunção sexual. Mas por que se é apenas biológico? Por que se é apenas físico? Então, por que a pessoa tem tantos traumas na personalidade, no caráter, se é apenas físico? Outro exemplo, outro argumento para mostrar que a questão sexual, o ser humano não faz sexo com um corpo, mas com um ser, com uma pessoa. Não é igual ao animal porque não é com um corpo. Por exemplo, quando um adulto abusa de uma criança, que nós denominamos pedofilia, algo muito além do corpo, assim como o estupro, é ferido. O sofrimento dura por décadas. Tem gente que tem trauma, não consegue chegar perto do sexo oposto porque foi abusado na infância. Mas se é puramente biológico, por que tem esse trauma? Se é puramente físico, por que tem esse trauma? Então, seres humanos não fazem sexo com um corpo. Eu acho, não sei quantos de vocês viram, acho muito engraçado uma cena de um filme chamado, ó o spoiler. Não, mas não é nada de que vai mudar o filme, não, olha só. Eu sempre falo isso, né? Tem aquele filme Uma Mente Brilhante, John Nash, camarada extremamente inteligente, mas socialmente ele é um primata, né? Não consegue se relacionar com ninguém. Aí, numa das raras vezes da vida em que ele vai num bar, tem uma mulher parada ali assim sozinha, aí ele chega perto da mulher e diz assim, olha o que ele diz: escute, eu não sei as palavras necessárias para levá-la para a cama. Então nós não podemos simplesmente fingir que eu já disse essas coisas e passar para a parte em que trocamos fluidos corpóreos. Lembra o que a mulher fez com ele? O John Nash, ele aprendeu rapidamente, com a marca da palma da mão da mulher na cara dele, que o sexo humano não é semelhante ao dos animais. Porque para ele era o que? Eu quero só extravasar, eu quero só trocar fluidos corpóreos, eu quero só aproveitar o seu corpo, você aproveita o meu durante uma noite. Não é isso. Então o ser humano, ele pode negar o quanto ele quiser.
mas ele gosta de sexo com sentimento, que é o contrário dos animais. Existem sociedades no mundo que elas até legalizam a prostituição. A prostituição é legalizada. Mas essas sociedades que legalizaram a prostituição, nessa sociedade, a prostituta não é valorizada. Ninguém chega nessa sociedade e diz assim, né, tá recebendo alguém em casa e diz: a minha filha é médica, se formou como médica. Olha que legal. Aí você já imaginou na sociedade o casal, alguém chegando na sua casa: minha filha trabalha num bordel, olha que coisa. Não existe isso. Você deve saber que a garota fácil, todo mundo sabe na escola quem é a garota fácil. A garota fácil, ela não é bem vista por ninguém em nenhuma parte do mundo. Por isso que tem aquele ditado que diz assim: essa é para casar. Porque a fácil todo mundo sabe que não é para casar, é para brincar, é para se divertir. Então, o sexo, os seres humanos, eles experimentam o sexo como um encontro pessoal e não apenas como um ato biológico. Não sei se você sabe disso, mas nós somos a única espécie que geralmente copula cara a cara. Não sei se você já parou para pensar nisso. A única espécie que copula cara a cara é a espécie humana. Sabe o que isso significa? Que durante a prática sexual, os parceiros se veem. Intimidade. Isso significa que durante a prática sexual, o nosso corpo encosta completamente no corpo da outra pessoa. Intimidade. Isso os animais não têm. Quem que criou isso? Então, essa tentativa, que a ciência é uma das maiores defesas da ciência nos dias de hoje, comparar o sexo humano com o sexo dos animais para dizer que é puramente biológico, e se é puramente biológico, você pode transar com quantas você quiser, acabou o casamento, você vai para uma cultura de poligamia, acabou. Os princípios cristãos, eles desaparecem. Então essa história de que o sexo animal é igual ao sexo humano, isso biblicamente não procede. Partindo para um outro assunto. A Bíblia fala de sexo, mas fala demais de sexo. A Bíblia fala de sexo, não vou dizer que o tempo inteiro, mas muitas vezes a Bíblia fala de sexo. E aí, vamos apanhar só o primeiro livro da Bíblia. Imagina que alguém, que você vem de uma outra cultura, onde não é uma cultura cristã, imagina um islâmico, que vem para o Brasil, a primeira vez na vida que ele pega uma Bíblia, pela primeira vez ele vai ler a Bíblia, ele começa lendo o livro de Gênesis. Ele vai ver alguma coisa sobre sexo ali? Algumas que eu fui anotando. Quem lê o livro de Gênesis percebe que os personagens desse livro, eles nem sempre souberam, ou eles não conseguiram controlar o ímpeto sexual deles. E aí é por isso que você vai ver em Gênesis muita coisa feia nessa área, como abuso sexual, estupro, prostituição, adultério, que são coisas cometidas pelos mais diversos tipos de pessoas. Vamos lá rapidamente algumas dessas histórias. Lembra lá de Abraão? 2 vezes Abraão mentiu sobre Sara como a sua esposa.
Não é para com medo de morrer, porque Sara era muito bonita. Aí ele, com medo de morrer, quando ele chegava num determinado lugar, no caso aqui o rei é em Gesar e no Egito, ele vai dizer para esses reis que Sara é irmã dele. E no caso do rei do Egito, é muito provável que ele tenha transado com Sara, pelas palavras que ele fala para Abraão. No rei de Gesar, não, mas com o rei do Egito, ao que tudo indica, Sara teve relacionamento sexual. Como é que pode o marido fazer um negócio desse? A própria Sara também tem um caso à parte nessa questão sexual. Quando os anos vão passando e ela não consegue gerar filho, ela chama o Abraão, chama a empregada dela e diz assim: ó, o nosso filho vai nascer da relação sexual de vocês. Algo que não era aprovado por Deus. E quem lê o texto bíblico percebe que o Abraão não teve nenhuma relutância, dizendo assim: que isso, Sara? Não, seja feita a sua vontade, né? Ao que parece ele concordou, e concordou feliz com a ideia. Outro episódio relatado em Gênesis: 2 moças conseguem fugir da catástrofe que destruiu Sodoma e Gomorra. E entre os mortos lá de Sodoma e Gomorra estavam os noivos delas, e a mamãe dela, que virou uma estátua de sal. A mamãe delas, que virou uma estátua de sal. Aí elas e o pai vão morar numa caverna lá numa região montanhosa. Elas ficam assim desesperadas, e elas dizem assim: quem vai gerar um herdeiro para a gente? Nós vamos morrer, nós não vamos deixar descendência, o nome da nossa família vai desaparecer. E aí elas estão ali discutindo, e eu imagino que uma dá uma olhada para o pai e vira para o outro assim. Dão álcool para o pai, embebedam o pai, se deitam com o pai, praticam incesto. E 9 meses depois, Ló era pai e avô de 2 crianças que deram origem a 2 povos, os moabitas e os amonitas. Olha que situação relatada em Gênesis. Outro episódio de Gênesis conta sobre uma jovem que vai visitar umas amigas numa localidade próxima da casa dela. Morava num lugar, aí foi visitar umas amigas lá. Quando chega lá, diz a Bíblia que um rapaz chamado Siquém era o filho do chefe local. E diz assim, Gênesis 34, pegou-a e forçou-a a ter relações com ele. Estuprou a menina. Essa moça, o nome dela é Diná. Quem era Diná? Filha de Jacó e Lia. Diná tinha 2 irmãos, que não era muito gente boa não. Sabe o que os caras fizeram? Foram lá na cidade, depois leia isso. Os caras destruíram Siquém, o pai deles, e a galera, os homens todinho de lá. É uma barbaridade o que esses caras fazem aqui. Por causa de quê? Transtorno sexual, estupro. Aí o relato continua. Rúben, filho de Jacó. Vê se os filhos de Jacó eram gente boa. Rúben, filho de Jacó, se deitou, sabe com quem? Com Bila. Sabe quem é Bila? A esposa do pai. Diz a Bíblia que Jacó nunca mais se esqueceu daquilo que o filho fez. Quando Jacó está lá no Egito e ele vai dispensar as bênçãos sobre os filhos, vai abençoar cada um dos filhos,
Olha o que diz a Bíblia, o que Jacó disse para o filho no relato bíblico, Gênesis 49. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O cara pegou a mulher do pai. Gênesis. Tem mais? Tem mais. Outro filho de Jacó. Vê se a casa era boa, né? Judá e Tamar. Lembra lá da história de Judá e Tamar? Judá, irmão de Rúben. Quem é o Rúben? Que abusou da mulher do pai. Judá é irmão de Diná, a moça que foi abusada por Siquém. Judá é irmão de Simeão e Levi, a dupla que covardemente destruiu os homens de Siquém. E Judá era sogro de Tamar. Lembra da história de Tamar? Tamar, o que aconteceu com ela? O marido morreu. Segundo a lei do levirato, o que dizia? Se a mulher morre sem deixar filho, quem que tem que gerar filho com ela? O irmão. Aí ela foi e casou com um cunhado. O que aconteceu? O cunhado morreu, mas ainda tinha outro irmão. E Judá, que era pai desses meninos, virou para ela e disse assim: eu prometo que o meu terceiro filho vai gerar descendência em você, com você. Mas ele não cumpriu a promessa. O que Tamar fez? Elaborou um plano maquiavélico. Sabia por onde que Judá estava passando. Ela tira a roupa de luto e bota a roupa de prostituta. Vai para a beira da estrada e seduz Judá. Judá se deita com ela e ela engravida. Eu acho impressionante, não é? Vocês acham que isso é por acaso? Eu acho impressionante que a Bíblia relata que foi só um episódio aqui com Judá, aquele lá de Ló com as filhas. Em um episódio as meninas engravidaram. E todo mundo sabe, quer dizer, casal casado sabe como que é difícil engravidar. Não é fácil, não engravida de uma hora para outra não. Mas nesses casos aqui foi uma vez só. E aí Judá se deita com Tamar, naquela vez Tamar engravida. E aí a notícia se espalha que Judá engravidou uma prostituta. E ele ficou com raiva e foi com tudo para matar ela. E ela disse assim: não faz isso não. Não faz isso não, porque eu sou a sua nora. Que você não quis me dar o seu filho, eu sou a sua nora. E aí ela mostra para ele que ela estava grávida, e aí ele teve que pedir desculpas, ele teve que adotar aquele filho, reconhecer o filho. Então vocês percebem como que Gênesis está cheio de situações que envolvem sexo. Sem falar daquela história lá de José, né, com a esposa de Potifar. Então, no primeiro livro da Bíblia, a gente encontra inúmeros casos sobre esse tema da relação de homem e mulher. Então o fato é que a Bíblia ela tem muito a nos dizer sobre essa área tão delicada das nossas vidas. Então, partindo para o fim, eu quero dar uma palavra rápida, bem rápida. Você vai achar que não é rápida não, mas é rápida. Eu ia falar aqui a 4 grupos diferentes de pessoas, mas o quarto grupo não está aqui, né? Casados que não são tão jovens. Então, algumas pessoas falaram que viriam, então eu deixei para lá. Eu coloquei aqui, mas vou deixar para lá. Então eu quero falar para 3 grupos que a gente tem aqui hoje à noite. Jovem solteiro, jovem que está namorando e jovem casado. Quero dar uma palavra para vocês 3 para a gente encerrar. Primeiro para os solteiros.
Hã? Trabalha, né? Tem uma música do Roupa Nova que diz assim... Eu pensei se vou cantar, mas não vou cantar não canto. Se eu for cantar... Mas tem uma música do Roupa Nova que diz assim... Você lembra daquele tempo... Eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser, basta você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Sabe o que o cara que compôs essa música estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, tem sempre um chinelo velho para um pé descalço. É o que ele está dizendo aqui. E aí, quando a gente é jovem e assim, passa dos 17, dos 20, 23, e o negócio não vai aparecendo, a gente pensa assim, será que eu devo me casar? Será que Deus me escolheu para casar? Gente, quem responde essa pergunta não é a gente. Quem responde essa pergunta é a nossa cultura, sabia disso? Quem dá a resposta para essa pergunta é a cultura. Por quê? Porque desde a infância, a maioria das pessoas absorve a ideia de que o casamento é uma parte natural e integral da vida de uma pessoa normal. Desde a infância, a maioria das pessoas absorve a ideia de que aquele que não consegue casar é porque ele tem algum problema, ele tem algum distúrbio. É o que a sociedade diz. Então a sociedade, ela espera que nós sejamos contados ou que nós estejamos no grupo das pessoas casadas. E aí, se a gente não chega a cumprir a expectativa cultural do casamento, surgem alguns problemas. Tipo, a sociedade começa a questionar a sexualidade da pessoa. Nossa, 18 anos, 19, não namora ninguém? A gente vai ver o problema disso daqui a pouco. Será que é homem mesmo? Será que é mulher mesmo? Piadas maldosas e injustas começam a aparecer. E aí o solteiro, ele carrega com ele um enorme sentimento de culpa. E começa a pensar que tem algum problema com ele. Nós vivemos numa sociedade espartana. Sabe o que é uma sociedade espartana? Em Esparta, no século 8 a.C., ali no chamado período arcaico, se você fez o ensino médio, no primeiro ano do ensino médio você estudou isso, você não lembra, mas você estudou, história antiga. Lá em Esparta, celibato era proibido. Sabe por causa de quê? Porque era necessário dar continuação, dar continuidade ao povo. Por isso que nós vivemos numa sociedade espartana. Por quê? Porque hoje em dia também existe a proibição de se optar pelo celibato. Proibição que não vem pela força de uma espada como acontecia lá em Esparta, mas a proibição que vem pelo preconceito. Pessoas solteiras são vítimas de preconceito. E é interessante que, biblicamente falando, a Bíblia, ela indica e, em alguns casos, sugere a busca pelo celibato. Leia 1 Coríntios 7. Tem uma palestra do Augusto Nicodemos que ele fala só sobre celibato. É impressionante aquilo que ele diz ali. Ele diz que muitos casamentos fracassados são resultado de uma pressão social sobre um dos dois ou sobre os dois indivíduos que deveriam ficar solteiros. Ele diz, tem gente que nasceu para viver solteira, mas a pressão social levou as pessoas a se casar, não deu certo.
Então ele diz, pelo amor de Deus, parem com piadinhas sobre aquelas pessoas que não são, que estão solteiras. Então o texto lá de 1 Coríntios, tem gente que chega a distorcer o texto a ponto de dizer o seguinte: Paulo está ensinando que o casamento, que o celibato é bom e o casamento é ruim. A diferença ali em 1 Coríntios não é entre bom e ruim. A diferença em 1 Coríntios é entre bom e melhor. O celibato, Paulo diz, é bom. É bom. E quero dizer uma coisa para vocês que são jovens aí, que solteiro. Depois que casa, como diz a camisa, game over. Aqui, uma porção de coisas que você gostaria de fazer, não vai fazer mais. Quem é casado aqui sabe disso. John Stott morreu há pouco tempo, nunca se casou. E ele disse assim: eu só pude escrever o que escrevi, desempenhar o ministério que desempenhei, porque era solteiro. Porque se eu tivesse casado, eu não teria tempo para fazer as coisas que fiz. É o que Paulo está dizendo lá. Paulo diz: quer fazer algumas coisas? Viva sozinho. Então, não tem essa história de que enquanto eu não arrumar alguém, eu sou um frustrado, errado. Não tem nada disso. Quer ver uma fala preconceituosa da nossa sociedade? Você precisa encontrar sua cara metade. Segundo essa ideologia, se é cara metade, meio mais meio é igual a 1. Mas biblicamente isso é mentira. Porque o milagre da Bíblia é o quê? 1 mais 1 é igual a 1. Sabe o que significa? Que os solteiros, se fosse cara metade, ele não encontraria paz. Ele é meio. Então ele precisa de mais um meio para ser alguém. Não, a Bíblia diz que sem ninguém você já é 1. O problema é quando e aí eu já não estou falando para os solteiros, inclui os casais casados. O problema é quando 1 mais 1 é igual a 3. Ou igual a 4. Sabe quando que isso acontece? Quando alguém se une a uma mulher real e carrega consigo uma mulher ideal. Na sua imaginação, você queria que aquela mulher com quem você está casando fosse assim, assim, assim. Então você está casando com a mulher real e a mulher ideal. Aí você está formando o quê? 3. Porque aquela mulher ali não vai corresponder às suas expectativas. E aí quando a mulher casa com você, também carregando as ideias dela de que você deveria ser um homem ideal e não é, 1 mais 1 forma 4, porque você é a mulher e a mulher ideal, ela, você e o homem ideal, aí 1 mais 1 formou 4. Sabe o que isso vai acontecer? O casal vai passar a vida inteira tentando mudar o outro, porque eu quero que aquela pessoa se encaixe no meu perfil. Qual vai ser o resultado disso? Briga, problema, desentendimento, separação. Se você não tem o dom do celibato, deixe-me dar-lhe, ou então lembrar, né? Porque não é nem dar, é lembrar de alguns conselhos rápidos. Primeiro, em cima do que eu acabei de falar, não existe parceiro perfeito. Não existe nenhum ser humano no mundo que vai se encaixar dentro dos nossos padrões. Não vai, gente. Não pense que vai. E é por causa dessa questão que muita gente está solteira, sabia? Tem gente que está esperando um japonês de 1,90 m, louro do olho azul. Não vai encontrar nunca. Parceiro perfeito não existe. Então, como diz aquele ditado, quando a gente compra um cachorro, a gente compra junto com ele as pulgas. Vem coisa que a gente não gosta. Quem tem 1 ano de casado já sabe disso, né? Sabe disso. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, rapidinho. Deixa eu correr aqui por cada hora. Segundo, aqueles que estão buscando um parceiro para casar. Não precisa nem falar isso, né? Tem que fazer algumas coisas óbvias. O quê?
frequentar lugar onde existe gente solteira. Tem que frequentar lugar. Precisa estar envolvido em atividades que possibilitarão uma comunicação com o outro. Lembra lá no Velho Testamento? Isaac chama um servo dele e fala assim, ó, vai lá buscar uma esposa para mim. Ele ficou passivo? Não, ele tomou uma atitude. Porque se ele não tomasse uma atitude, ele ia estar solteiro até hoje. Então, o que Isaac fez? Ele foi até a oportunidade. Ele foi até onde a oportunidade se apresentava para ele encontrar a companheira. Essa aqui, terceiro, né? Então você tem que procurar contextos para você encontrar pessoas. Terceiro, você vai achar que eu estou muito para frente com isso aqui, mas não estou não. Olha o que eu vou dizer agora. Existe uma regra não escrita da sociedade que prejudica as moças solteiras. Que regra é essa? A regra é o seguinte: quem dá o primeiro passo é o homem. Os homens, eles têm a liberdade para buscar uma companheira. Já as moças, quando elas procuram um companheiro, quando elas dão o primeiro passo, na nossa sociedade, ou em algumas sociedades, elas são consideradas oferecidas, né? Fáceis. Aonde na Bíblia que diz isso? Tem isso não. Por exemplo, eu quando conheci Cris, a primeira vez que eu preguei, eu fui pregar na igreja do pai dela, quando eu saí, estava ali, porque a nossa igreja não tem esse costume de cumprimentar as pessoas após o culto, mas as igrejas por aí tem. Aí Cris veio me cumprimentar, colocou um papelzinho no meu bolso, com o telefone dela. Falei, mentira, gente. Eu conto isso por aí em vários lugares quando ela está presente. Hoje ela não pôde vir, mas se ela souber que eu contei isso aqui. Brincadeira, ela não fez isso não. Mas que ela deu umas olhadas para mim, deu. É que eu percebi que ela estava me olhando, né? Enfim, e sabe o que eu vou fazer um parênteses aqui por cada hora? Vocês estão com pressa? Não, então não precisa ficar preocupado com a hora não, né? Isso é um parênteses, né? Que é uma particularidade. O pai dela me convidou para pregar no mês de maio. Estava no 4º ano do seminário, recém-ordenado pastor. E muito jovem, eu tinha 21 anos, eu acho. Aí eu comecei a mensagem falando assim, eu agradeço a oportunidade que o pastor Arnaldo está me dando de pregar sobre a família aqui, mas eu não entendo muito bem. Aí eu olhei na cara dela assim, porque nem namorado eu tenho, como que eu vou... E isso ela fala para mim até hoje, assim, como um troféu, a taça Jules Rimet, né? Aí que eu precisei inventar a história do bilhetinho para poder equilibrar as coisas, né? Gente, a última para o jovem solteiro. Isso aqui, eu não vou me deter nessa questão, porque a gente precisava de um encontro só para falar desse tema aqui. Gente, eu sei que é difícil, mas não procure alguém que não seja convertido. Se você tiver alguém que não é convertido, cai fora. Aí você vai vir com aquela desculpa, mas tem um casal na igreja que ele namorou e depois casou. Primeiro, você está pulando a ordem bíblica, isso é pragmatismo. Mas enfim, assim, não é o meu assunto aqui, estou só lembrando isso. Jugo desigual é condenado pela Escritura.
É interessante que as pessoas, elas buscam no parceiro afinidade cultural, afinidade socioeconômica, afinidade intelectual, mas não busca afinidade espiritual. E aí, mas pastor, não tem. Ora, pede a Deus, Deus vai te dar. Acabou o seu, você está indo embora, né, Jeremias? Não quer dizer acabou o seu, não. Eu vou falar para você aqui agora, ó, aos jovens que estão namorando. Mas tentou sair de fininho, ó. Falei que não era mensagem nem palestra, tá vendo? Se fosse. Aos jovens que estão namorando, cuidado. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. Se aos jovens solteiros eu comecei cantando a música do Roupa Nova, ou lembrando da música do Roupa Nova, aos jovens que estão namorando também quero lembrar uma música. Segura o tchan. Segura o tchan. Olha só, gente, isso que eu vou falar aqui, isso é muito sério. Eu estou descontraindo aqui, mas isso é muito sério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a situação de vocês é complicadíssima. É complicadíssima. Por quê? Por um lado, vocês são humanos, cheio de desejo sexual pela pessoa do sexo oposto que você ama, não é? Por outro lado, você pelo menos se diz ser cristão. E segundo a Bíblia, esses desejos, eles só podem se materializar depois do casamento. Vou falar um pouco disso aqui. E segurar a onda durante anos é um negócio muito difícil. Muito difícil. É por isso, gente, que quanto mais tarde a pessoa começar a namorar, melhor. Melhor. É por isso que a pressão que muitas vezes a gente faz para alguém começar um namoro não é muito saudável. Atualmente, quando que uma pessoa quer casar? Eu quero casar depois que eu terminar minha faculdade, depois que eu conseguir um emprego, e depois que eu conseguir um emprego ainda quero fazer um pezinho de meia, né? Para casar. A menina vira e fala assim: eu vou sair da casa dos meus pais para ir morar num lugar com menos conforto. Por sua vez, o menino fala assim: eu vou tirar ela da casa do pai dela para um lugar com menos conforto. Qual a consequência disso? As pessoas estão se casando cada vez mais tarde. E como que faz até o casamento? Então é muito sério, isso é muito sério. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Muito pouco. Por que a Bíblia tem muito pouco para dizer sobre isso? Porque o contexto no qual a Bíblia foi escrito, as pessoas se casavam muito cedo. Por isso que na Bíblia, namoro equivale a noivado. Por quê? Porque as pessoas namoravam e casavam rapidamente. Pode procurar, você não vai encontrar. Se você encontrar, você me mostra. Que aí eu quero rever os meus conceitos. Procura na Bíblia alguma palavra, alguma exortação, algum conselho para alguém que tenha 5, 6, 4 anos de namoro. Não tem. Qual é a orientação bíblica para um adolescente de 16 anos que começa a namorar? Não tem.
Por quê? Porque na Bíblia a pessoa namora para casar e casar rápido. Mas na sociedade que a gente vive, a pessoa começa a namorar com 14, 15 e vai casar com 30. Como que segura o tchan? Não segura. Não segura. E isso é sério. Isso é muito sério. E o que a Bíblia diz sobre sexo antes do casamento? Vamos lá, algumas questões. Quando que a mulher deve se unir ao homem? Sexualmente falando. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nesse momento eles vão ser uma só carne. Quando? Quando deixar pai e mãe. E esse deixará aqui significa independência em todos os sentidos. Independência financeira, independência nas decisões, independência na moradia. Vai viver a sua vida. E quando você vai viver a sua vida sem a interferência de pai e mãe, o nome disso é casamento. Então, independência financeira. Gente, casar dependendo de pai e mãe, financeiramente falando, você está perdido. É igual, alguém já disse que casar dependendo de pai e mãe é igual a dívida externa brasileira subsidiada pelo FMI. Sempre vai ter o intervencionismo, né? Porque quem paga exerce o controle. Independência financeira, independência nas decisões. Qual é o ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas se o seu pai, se a sua mãe paga e te auxilia, vai meter lá a colher sim. E por fim, independência de moradia. Eu estava conversando com o Lucas semana passada. Eles estão assim, pensando, não sabe quando vai casar não. Eu falei assim, que você não faz um puxadinho lá atrás da casa de sua mãe? Ele disse, pastor, não foi você que falou comigo, que sempre falou que quem casa quer casa longe da casa onde se casa? É verdade. Quem casa quer casa longe da casa onde se casa. Por quê? Porque senão vai ter interferência do pai e da mãe. Pensou, o pai e a mãe, a mãe está aqui, ó, a mãe do menino. Primeira briga que tiver lá em cima, a mãe vai subir lá e vai falar assim para a nora, olha aqui, quem é você fazer isso com meu filho? Conhece aquele ditado que diz, qual é a distância ideal para a sogra morar? Sabe? A distância, qual é, Sancler? A distância ideal para a sogra morar é que não é nem tão longe que ela venha de mala e nem tão perto que ela venha de chinelo. Esse é o momento, é ideal ali, ó. Anota, pode anotar que essa é boa. Então o texto diz, ó, e quando eles deixarem pai e mãe e se unirem, serão ambos uma só carne. Gente, já parou para pensar que nem o filho que é gerado dentro da mulher é considerado uma só carne? Mas marido e mulher é. E a última coisa aqui, ó. Aliás, a última coisa não, tem mais duas coisas interessantes. Ó, uma vez eu ouvi alguém falando isso e realmente a reflexão foi interessantíssima. Imagina dois casais. Um transou antes do casamento e a menina engravidou. O outro, o filho veio dentro de um casamento. Essa menina e esse menino que a menina engravidou, eles ficam tensos porque a menstruação não veio. Ficam alucinados, preocupadíssimos, pensam em abortar. Aí, quando descobre que está grávida, meu Deus, meu mundo acabou, o que eu vou falar com minha mãe? Como que fala com a mãe? Como que fala com o pai?
É uma tragédia. É a notícia de uma tragédia. Agora, aquele casal que a mulher engravidou dentro do casamento, eu lembro o dia que eu peguei com Cris o resultado do exame que ela estava grávida. Eu não conseguia me conter. Eu queria ligar para o meu pai, para minha mãe, para todo mundo, dizer: minha esposa está grávida, eu vou ter um filho. Olha a diferença na forma de dar a notícia. Olha o que o pecado faz com o ser humano. Então, que isso pese sobre você. Lembre-se disso. Outra coisa. Abre aí, esse texto, vocês trouxeram a Bíblia, tem no celular, né? 1 Tessalonicenses 4, esse texto vale a pena ler. Primeira Tessalonicenses 4, versos de 3 a 6. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha sobre o que está sendo dito o texto. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém defraude ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Olha aí, e que nesta matéria, que matéria é essa aqui? Olha o contexto, está falando de santificação, vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então que nessa matéria, nas questões das relações sexuais entre homem e mulher, ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão. Sabe o que significa defraudar aqui? Defraudar é despertar um desejo que você não é capaz de levar ele até o fim. Ou seja, despertar um desejo que não pode ser correspondido. Sabe o que isso significa? Você não vai fazer o sexo. Para que você vai dar um amasso na menina então? Pastor, como é que eu fico então? Casa. É melhor casar do que abrasar. Mas sabe por que você não casa? Porque você quer ter apartamento, carro, não sei o que, não sei o que lá. Está entendendo como que a questão é muito séria? A Bíblia diz que você não pode dar um amasso na menina, porque você não vai o quê? O que você não vai fazer? Você não vai conseguir, você não vai continuar até o fim, e aqueles desejos que ela tem não vão poder ser satisfeitos. Você defraudar. E aqui, né, o texto não está falando disso aqui. Agora sou eu que estou falando. Que também é errado o quê? Defraudar sentimentalmente. O texto está falando de corpo. Eu estou falando de defraudar sentimentalmente. É o quê? Você não vai levar o negócio adiante? Por que você está nutrindo sentimentos no outro? Vamos embora, para encerrar, que a maior parte aqui de vocês são jovens casados, né? Então vamos para os jovens casados. Os dois grupos anteriores tiveram trilha sonora. Qual é a trilha sonora da gente que é jovem casado? Eu também pensei, é mais difícil, né? Mas eu pensei assim, ó, para ser bem atual, tá tranquilo, tá favorável. Tá favorável. Não é? Ou seja, mediante o que eu acabei de falar aqui, para quem é casado, tá tranquilo, né? Tranquilo e favorável. Que bom. Gente, o fato é que casamento nem sempre, ou na maioria das vezes, não é tranquilo e favorável, não é? Eu estava pesquisando lá as minhas coisas, eu nem sabia que tinha esse pensamento lá nas minhas anotações. Olha isso aqui. Qual é a semelhança entre um casamento e um submarino? Sabe?
Qual é a semelhança entre um casamento e um submarino? Ambos boiam, mas foram feitos para afundar. Que situação, né? A descrença da pessoa que falou disso daqui sobre o casamento. Olha só, das muitas coisas que eu poderia falar, eu tenho lá muita coisa que eu nunca falei para ninguém, mas eu já li e anotei como estudo para quem é recém-casado. Eu escolhi essa aqui, olha só. Gente, todos os casamentos passam por momentos de crise. Todos passam. Não há nenhum que não passe. Eu gosto, semana que vem, essa hora, eu vou estar realizando um casamento. E eu vou falar sobre isso. Eu gosto muito de falar disso no casamento. Vocês estão aqui, né, bonitinho, casando, daqui a pouco vocês vão estar em crise. Um querendo ver o outro longe. Todo casamento passa por crise. Momento quando um dos cônjuges ou ambos se sente tentado a desistir. Aí, alguém disse, se eu não me engano, foi o pastor Ivênio, eu ouvi pastor Ivênio falar disso. Ele disse que o casamento, ele tem 3 fases. Todo casamento tem 3 fases. Primeira fase, deslumbramento. Segunda, descobrimento, que também pode ser o desnudamento. E a terceira fase, que é o aprimoramento. O deslumbramento, na primeira fase, é a lua de mel, aquela que perdura do namoro. É quando os dois, eles estão se escondendo, eles estão se camuflando. É quando só demonstra o lado bonito, o lado atraente, o lado positivo para o outro, né? Eles estão se policiando para não deixar vazar a pessoa real, ou então vazar gases, né? Aquele momento do namoro. Há pouco tempo o Léo virou para o meu irmão e falou assim, quer dizer, para namorada, a esposa dele, falou assim: ele já peida perto de você? Por que perguntou isso? Porque no início do namoro a gente faz isso, né? A gente, nossa, tô com dor de barriga, faz o quê? Eu vou ali atender o telefone e você vai lá. Isso é vergonha do outro. Por quê? Porque você tá ali na fase do deslumbramento. Você quer conquistar o outro. Pergunta para Guilherme aí. Só, gente, que o que acontece é o seguinte: ninguém consegue se esconder por muito tempo. Ninguém consegue. Ninguém consegue se camuflar por muito tempo. Porque no dia a dia, na rotina, as unhas aparecem. A gente mostra quem nós realmente somos. Há pouco tempo, não tem muito tempo não, foi esse mês, Cris me mandou uma mensagem de uma coisa que ela me pede, e eu assim, não é que eu faço por mal não, mas sem perceber, ela me mandou uma mensagem e falou assim: aquilo assim, 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 eu já me conformei, eu vou conviver com isso pro resto da vida. Já desisti. Agora, isso aqui, eu queria te pedir para você não fazer mais. Aí eu virei, peguei a mensagem e falei assim, juro para vocês, eu falei: Deus, eu orei, falei: Senhor, só o Senhor para me ajudar. Eu sei que isso é ruim para ela, o Senhor me ajuda. E toda vez que eu vou fazer, vem um estralo, e eu falo: obrigado. Falo com Deus: obrigado, o Senhor me lembrou, eu tiro dali.
E de lá para cá, não tem não. Isso aí é característica mais sua. Então, eu me policiando, e eu falei, e tem dado certo. Porque eu tenho pedido a Deus, mas assim, tem coisas que acontecem no casamento que vai desgastando. E aí, sai da lua de mel, sai da fase do deslumbramento e entra na fase do descobrimento. Sai da lua de mel e entra na lua de fel. Ou seja, quando os dois começam a se perceber. Dizem que o filho chegou para o pai e falou o seguinte: pai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece sua esposa até casar com ela? E o pai respondeu: aqui também é assim, meu filho. E aí, na fase do descobrimento, o casal começa a competir, a se digladiar. Por quê? Por causa daquela história que eu falei há pouco, um quer mudar o outro. E uma das maiores ofensas que a gente comete contra o cônjuge é tentar mudá-lo na marra. E quando eu quero mudar o outro, eu estou dizendo assim: o problema é você. Eu sou melhor que você. Se você mudasse, tudo estava resolvido. E o casamento entra numa competição. Porque quando a gente se sente desconfortável, a primeira reação é a competição. E a grande parte dos divórcios acontece nessa fase. Quando... não foram muitos, mas eu já tive alguns aconselhamentos de casais que estavam muito mal. E às vezes vem a mulher, depois vem o homem, depois a gente tem que juntar os dois. E às vezes um fala assim: pastor, ele caiu do pedestal para mim. E eu viro para a pessoa e falo: provavelmente você também caiu do pedestal para ele, para ela. Então, essa fase, o mundo tem um ditado que diz, né, a crise dos 7 anos. Você passar da crise dos 7 anos, os grandes casamentos sobrevivem a essa fase. Os fracos ficam no meio do caminho, os fracos se desfazem. Até porque os grandes relacionamentos, eles tomam e ganham forma quando eles são levados até o limite e resistem. Lembra lá, Abraão escalando o Moriá. O relacionamento dele com Deus foi levado ao limite ali e resistiu. Jó coçando as suas chagas, as suas feridas com os filhos mortos e perdeu tudo. O relacionamento dele com Deus foi levado até o limite. Resistiu. Quem se tornou Jó? Davi se escondendo numa caverna, sem saber o que fazer. O relacionamento dele com Deus foi levado até o limite. Permaneceu. Então, os grandes relacionamentos, eles tomam forma quando eles são levados ao limite e resistem. E a última fase, para a gente encerrar, é a fase do aprimoramento. É quando os dois se aceitam como são. Eu acho que nesses, não sei se são 10 ou se são 11 anos de casamento, tá vendo? Mulheres, não cobre isso dos homens não. Eu tenho problema com isso. Eu acho que eu tenho a impressão que o meu casamento, ele está dando sinais de que eu estou entrando nessa fase. Porque eu já começo a aceitar coisas dela.
sei que ela aceitando coisas minhas, eu vou carregar isso pro resto da vida. Já me aceita como eu sou e eu estou tentando mudar. Quando a gente chega nessa fase do aprimoramento, aí o casamento se fortalece. Você sabia que nas culturas onde existem casamentos arranjados, o índice de divórcio é muito menor que nas culturas onde existe casamento romântico? O que é um casamento arranjado? Né? O noivo e noiva não tiveram opção, foram os pais que escolheram. Casamento romântico é a nossa cultura, onde nós escolhemos com quem vamos casar. E por que nessas culturas de casamento arranjado o índice de divórcio é muito menor? Porque as pessoas ali aprendem que não dá para ganhar o tempo todo. Sabe que vai entrar num relacionamento onde tem que ceder. Tem que ceder. E eu lembro que quando Arthur nasceu, eu ficava extremamente angustiado com a minha falta de tempo. Fiquei muito angustiado. Eu tinha coisas para fazer e Cris precisava da minha ajuda e eu ajudava mal-humorado. Agora com Alice, eu ainda fico angustiado, mas eu não fico mais irritado. A angústia não é acompanhada de irritação, porque a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo algumas coisas que antes a gente não sabia. Então o casamento é isso, a gente precisa crer que amanhã é um outro dia, que semana que vem é uma outra semana, que mês que vem é um outro mês, e que as coisas hão de melhorar. E aí eu encerro com uma fala de Chesterton. Chesterton diz assim: em tudo que tem valor, até mesmo em cada prazer, há uma pitada de dor ou de tédio que deve sobreviver para que o prazer reviva e prevaleça. A alegria da batalha vem depois do primeiro momento de medo da morte. A alegria de ler Virgílio vem depois do aborrecimento de aprendê-lo. O calor do banhista vem depois do choque gelado da água do mar. E o sucesso do casamento vem depois do fracasso da lua de mel. Então, lembrem-se disso, vocês que são casados. Todo casamento passa por crise. E a gente precisa encontrar em Deus e nas Escrituras ajuda para a gente continuar. E depois melhora. E assim, os jovens solteiros e jovens que não são casados, tapa o ouvido aí que eu vou falar, até o sexo melhora depois. Lá na frente, vai aperfeiçoando. Pode ter certeza disso. Uma última coisa, não posso deixar de falar, essa aqui meu pai que falou para mim, e parece que é pensamento de para-choque de caminhão, deve ser. Mas como isso tem me ajudado. E tem ajudado, eu acho que tem ajudado o Cris, porque eu falo isso para ela. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, lembra dessa. Casamento para dar certo. Fala, Léo. Fala alto, Léo. Vitor tá ali, querendo aprender. Casamento para dar certo. O homem tem que ser surdo e a mulher tem que ser cega. Eu não tenho aqui. Quer ver uma coisa? É porque eu ia falar isso aqui para os jovens
quer dizer, para os casais que têm mais tempo casados. Eu quero ler direitinho, para não... Ó, o camarada chegou e falou assim, foi mal cinegrafista. O homem estava conversando com um amigo, virou para ele e disse assim: eu não falo com a minha esposa há 1 ano. Aí o amigo perguntou: mas por causa de quê? Porque eu não gosto de interrompê-la. Então, se você não for surdo para algumas coisas, tem que se fazer de surdo. E a mulher tem que fingir que não vê algumas coisas, porque senão o casamento não dá certo. Gente, já são 9h35. Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma coisa, perguntar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não temos? Que bom, né? Que ótimo. Que ótimo. Vamos lá então, Davi.